No programa de hoje, a gente vai revisitar sala de aula. Na época em que as cadeiras eram assim, as carteiras, né, professor Francilino? Que agora é uma mesa, é tudo diferente. Bom dia! Bom dia. A cadeira, eu acho que naquela época, Fernanda, havia um distanciamento maior. Era a cátedra. O professor ficava distante dos alunos. Hoje a coisa está meio misturada, né? Tá mais próximo, é um compartilhamento, né, de ensinamento, é muito legal. Professor Francilino está aqui hoje e a nossa aula do dia é uso da vírgula. A vírgula muda tudo, professor? Olha, é óbvio, Fernanda, que a vírgula pode mudar quase tudo. Agora, o problema é o seguinte, é que, para vocês que estão em casa escutando, é que a vírgula é um dos assuntos mais complexos na língua portuguesa. Para você pontuar bem, você tem que ter um conhecimento razoável, se não profundo, da parte de sintaxe. A vírgula envolve todos os componentes de uma oração. Entendi. É por isso que é complexo. A gente fazer isso em pouco tempo é muito complicado. A gente vai dar eu diria, uma noção geral. Venha para cá, então. Vamos para essa noção geral. Vamos aqui para a nossa TV com a primeira... Eu gosto muito do lado direito. À vontade. Olha aqui, professor. Regras. O problema é o seguinte, nesta frase, a gente pode estabelecer o conceito geral sobre o uso da vírgula. Bom, você tem ponto e vírgula, 2 pontos, que é outro problema. Mas, evidentemente, que a vírgula é o problema do dia a dia. Então, por exemplo, quando eu falei em conceito fundamental de vírgula, é o conhecimento básico dos termos de oração. Se porventura... Porque existe uma coisa curiosa, Fernando e ouvintes, é que normalmente hoje eu ouço até de colegas que fazem a vírgula pela pausa respiratória. Evidentemente que essa pausa respiratória ela não funciona. A pausa que funciona é a pausa sintática. E aí o sujeito tem a importância de conhecer o que é um sujeito, pelo menos esses 4 elementos. Um sujeito, um verbo, sujeito pratica ação, geralmente, quando é passivo ele recebe, mas sujeito, que é o agente da ação, você tem o verbo, tem o complemento verbal, quando houver, e tem os elementos acessórios. Então, no mínimo, você teria que conhecer sujeito, verbo, complemento do verbo, se houver, e os elementos sobrantes, os acessórios. Porque 90% da vírgula se construi em cima disso. Por exemplo, nesta frase, todos os alunos seria o sujeito. São elementos fundamentais e básicos da análise sintática. Fizeram é o verbo. O trabalho é o complemento. Você podia muito bem parar a frase e o trabalho. Os alunos fizeram o trabalho. Sujeito, verbo e complemento. No entanto, durante o horário da aula é acessório. Esse durante o horário da aula, que a gente chama aqui no caso um adjunto adverbial, mas poderiam ser outros acessórios, é o ponto-chave da vírgula. Se você deslocar, então eu coloco o seguinte, para os meus alunos, em sala de aula eu faria. Todos os alunos é o sujeito, é o número 1. Fizeram é o 2, é o verbo. Às vezes você tem frases só com sujeito e verbo. Os filhos nasceram. Bom, o número 3 seria o complemento, durante o trabalho. Você poderia parar a frase aqui. Só que eu quero colocar um elemento acessório, que é durante o horário da aula. Esse elemento acessório é chave no conceito básico de pontuação. Veja bem, se você deslocar esse elemento acessório para qualquer ponto, ele ficará entre vírgulas. Então você tem, por exemplo, todos os alunos é o sujeito. Já deu um pulo, fizeram é o verbo. 3 é o complemento do trabalho. Então, durante o horário da aula, está deslocado. Então, ele tem que ficar vírgula antes e depois. Entendi. Eu diria, então, os alunos perguntam, então quer dizer que eu coloco vírgula antes, depois do sujeito? Não. Eu não estou colocando vírgula depois do sujeito. Estou colocando vírgula antes do acessório. Essa vírgula não tem nada a ver com o que passou, é com o que vem. Tem que ficar entre vírgula. Daí porque, examinando a terceira frase, nós teríamos outra sequência. Todas são corretas. É estilística, depende de quem escreve. Todos os alunos, sujeito, fizeram 2 o verbo, olha o 3 o complemento lá no fim, então, durante o horário da aula, é o 4 é o acessório com entre vírgulas. Você tirou uma vírgula dessa, mata. E aí é o que acontece, Fernanda e ouvintes, com a tal vírgula respiratória. Às vezes, por respiração, você tira uma e não tira a outra. Olha, se você tirar uma e deixar outra, é mais errado do que não colocar nenhuma. Então, antes não colocasse nenhuma, né, professor? Antes não colocasse nenhuma, porque está quebrando o ritmo do sujeito. Não pode ser separado do seu verbo e nem do seu complemento. Então, isto aqui é como se não existisse. É como se fossem 2 parênteses. Você abriu, tem que fechar. Abriu a vírgula, tem que fechar. Este é o fundamento básico do uso da vírgula. Entenderam? Vamos mais um exemplo aqui? Bom. Antes da conjunção aditiva. Esse problema inicial, que eu chamo de conceito fundamental, é básico. Com relação à condição aditiva, sempre se pergunta, lá vem novamente a história da vírgula respiratória. Você não vai colocar a vírgula respiratória. Essas duas orações
esses textos pequenos, praticamente são os mesmos. Você tem todos nós precisamos de alguém. Voltando ao conceito anterior, todos nós, um sujeito, precisamos dois, de alguém, três. Com o I, geralmente, se fosse de alguém e de ninguém, seriam elementos equivalentes, não haveria nada. Mas, quando você vai começar outra oração, observe, o I marca fim de um e começo de outra. Na outra oração, todos nós, está subentendido, temos dois, que buscar esse alguém, três. Bom, veja neste caso, não existe vírgula antes desse, porque o sujeito da primeira oração é todos nós. O sujeito da segunda também é todos nós. Então não adianta você fazer pausa respiratória. Bem que você pode fazer, mas não pode quebrar o ritmo da frase. Então, neste caso, como o sujeito da oração anterior, está antes do I. É o mesmo? É o mesmo, a vírgula não existe. Entendi. Já que, se você mudar de sujeito, haja ou não haja pausa respiratória, você tem a obrigação de colocar a vírgula. Então, é no caso embaixo. Todos nós precisamos de alguém, sujeito todos nós. Ninguém já é outro sujeito, então obrigatoriamente a vírgula. É muito patente isso. Agora, geralmente o que acontece? Confunde-se um caso com o outro e joga a vírgula pela pausa respiratória. Então, vírgula antes do I, neste caso, somente quando houver mudança de sujeito nas duas orações. Aprendido mais uma lição? Coloca aí o tique que já valeu. Vamos para mais um exemplo. Bom, você escreve romance, mas não escreve novelas. É o tal problema. Aí são as condições adversativas. E as outras, todas as ações coordenativas. Mas, sobretudo as adversativas, mas, porém, todavia, contudo, no entanto, entretanto, obrigatoriamente mude ou não mude o sujeito, vírgula antes. Obrigatoriamente. Ela não tem nada a ver com o que passou, mas ela está abrindo a oração subsequente para a adversativa. Mas, porém, todavia, contudo, etc. Algumas vezes me perguntam, e eu vou extrapolar, mas eu já vejo vírgula antes e depois do mais. Bom, aí vem um problema. São duas orações. Você viu a estrutura da primeira? Colocou obrigatoriamente a vírgula antes da condição, mas, porém, todavia, contudo, etc. Mesmo que não mude de sujeito. E continua a sequência. Agora, se depois do mais começar por um elemento 4, um adjunto adverbial, então este elemento 4 vai ficar entre vírgulas. O que provoca o mais entre vírgulas. Entendi. Mas não é o mais que está entre vírgulas. Você está com a vírgula antes do mais e uma antes do próximo adjunto adverbial. Por isso que às vezes você vê o mais com vírgula antes e às vezes antes e depois. Agora, sem vírgula nunca. E aqui no caso? Bom, aposto é semelhante ao vocativo, que acho que nós veremos em seguida, é uma classificação, um título que se dá. Então, o aposto, ele apareça onde aparecer, começo, meio ou fim, ele é considerado um elemento acessório, um 4, por exemplo, lá no final, mas mesmo que ele venha no final, ele obrigatoriamente tem que ser separado por vírgula. João Pessoa, terra dos meus amores. Voltando para aquela história, João Pessoa, sujeito, merece verbo, um lugar no seu complemento. Terra dos meus amores é um aposto, portanto é considerado um 4. Só que esse 4 é diferente porque em qualquer posição em que ele esteja, ele teria que ter a vírgula. Então, se eu dissesse, eu amo João Pessoa, vírgula, terra dos meus amores, também teria que haver. Porque o aposto foi deslocado para o final. Ele não tem posição privilegiada. A diretora da escola está dizendo o seguinte, toca a campainha, a hora do intervalo comercial. Professor, a gente tem muitos outros exemplos. A gente vai ter que marcar outra aula com o senhor para a gente continuar, porque tem muita coisa ainda de vírgula para a gente aprender nessa aula, viu, professor? Sempre intervalozinho para descansamento do aluno. Né? Para ele refrescar. Sempre refresca, nós vamos estender o problema. Obrigada, meu querido. Fernanda. Boa Tá semana para você, tá? A vocês que escutam. E hoje eu acho que fui mais calmo, né? Isso é maravilhoso, professor, sempre. A minha habilidade vem de sala de aula. Mas eu vou ter mais paciência. Tá maravilhoso. Um abraço pra todos. Obrigada, viu, Obrigado, professor? Fernanda.